E vendedor tem tinha pelo menos uma pecha meio ruim, né? Ah, o cara tá tentando se vender e tal. E não é isso, né? Existem alguns mitos dentro de vendas, cara. Algumas coisas, por exemplo, a habilidade de venda é pra gente desqualificada. Ou vendedor. O cara não consegue alguma coisa melhor, aí Virou vendedor. Né? Então, geralmente a mãe, quando quer arrumar um trabalho para um filho, chega para um amigo: você tem um trabalho para meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Verdade, cara. Quando eu era moleque era assim. Pô, você tem qualquer coisa para mim? Até vendedor, até vendas. E tem gente que acha que vendedor. Então, eu acredito que existem alguns mitos em torno da área de vendas, eu acho que prejudica muito a gente. Porque quando o cara começa a empreender, ele se vê por necessidade de desenvolver a musculatura da venda. Verdade. Então... Com rede social, hoje em dia, tá todo mundo se vendendo, cara, na rede social. Você escolhe o canal, o formato, que vendas é uma ciência, né, cara? É uma mistura de ciência e arte. Porque é arte que envolve ser humano na outra ponta, né, bicho? Controle de objeção, gestão das emoções, lidar com ansiedade, expectativa... E técnica, porque é um conjunto de etapas. Existe um processo lógico ali de vendas, desde da prospecção até o pós-vendas. Parece que é uma coisa fácil, né? Quem tá de fora fala, qualquer um pode vender. Quando eu fazia comédia stand-up também, conta a piada, todo mundo conta. Agora, você ser um exímio, um cara bom de vendas, um cara que sabe fazer o negócio é diferente, né? Não é qualquer um que sabe fazer, né? E tem gente que acha que é o contrário. Às vezes acha que, pô, vendas não é pra mim, eu não nasci com isso. Tem gente que acha que vende dombo. Tem gente que quando vê um cara vendendo bem, fala, pô, essas coisas é pra ele, não é pra mim, não. Então... Mas por quê? Por causa de vergonha? Porque eu acho que é mais fácil acreditar numa força fora de você pra você não ter que desenvolver uma competência. Porque vendas é um pouco assustador. Na verdade, pra mim, mais assustador não é a desenvolvibilidade, mas é uma atividade de confronto. É uma atividade que vai se expor. É uma atividade que você vai buscar um não. E tem muita rejeição? Você tem, obviamente. Você tem esse regimento de expectativa. É que nem o sangue pro médico. O médico tem que se acostumar a ver sangue, o mecânico graxa, e o vendedor tem que tomar não. Só que tem gente que começa a confundir objeção com rejeição. Se o cara falou não, será que ele não gostou de mim? Será que eu fui invasivo? Então existe um pouco da gestão das emoções que em vendas muita gente tem muita dificuldade, cara. Muita dificuldade para daquele dia que, cara, você fez uma porrada de ligação. Mas a tua história, depois eu vou querer saber de vocês também, mas como é a primeira vez que você vem, a tua história, quando você se viu vendedor, ou você foi obrigado? Eu fui recrutado para ser vendedor, tinha 19 anos de idade. Dentro do porta a porta, a famosa venda direta, e alguém me mostrou um caminho. Aquela venda de porta a porta Venda ainda? de porta a porta, cara. Vendia, tinha um catálogo, produtos nutricionais, e um cara me mostrou um caminho. Ó, se você vender tanto, você chega a tanto, podendo até tanto, esse é o seu índice de comissão. E eu sempre fui um cara muito sonhador, muito ambicioso, eu precisava de um caminho. Eu acredito que quem não tá ouvindo agora, tem muita gente que eu acredito, tá? Não tem como segurar alguém que quer mudar de vida. Esse cara só precisa de um instrumento, bicho. Esse cara só precisa de um caminho, cara. Meio incontrolável, né, cara? Muito empreendedor começa a empreender por necessidade, porque ele não achou um caminho, então ele vai construir o dele. A própria história do Flávio é essa, né, cara? Né? Então ele quis encontrar um caminho, o cara vai lá e começa a desbravar. Você sempre se viu como vendedor, não? Todo mundo é vendedor. Né? A gente chegou aqui, você estava gravando, estava vendendo ali os seus patrocinadores ali, estratégia concursos, enfim, todos. Não é? Cada funcionário de uma multinacional ou de uma pequena empresa ou de uma empresa pública é um vendedor. Todo mundo é vendedor, porque ele está vendendo o trabalho dele em troca de um salário. Ele vendeu o tempo dele. A CLT prevê 44 horas semanais. Então você vende suas 44 horas semanais em troca de um salário. Certo. Então, na realidade, toda a economia, tudo que acontece na economia hoje acontece através de trocas voluntárias, porque alguém vendeu alguma coisa. Então, no fundo, todo mundo é vendedor. Agora, é óbvio que culturalmente existe um preconceito sobre o que é ser vendedor, porque é uma coisa meio feinha, sabe? Igual você comentou aqui no início do papo. Tá lucrando com alguma coisa. Como se o lucro fosse ruim. O lucro é maravilhoso, não é? O mundo só está de pé hoje porque as empresas têm lucro. Os impostos são recolhidos porque as empresas têm lucro. Não é? Os programas sociais são pagos porque alguém teve lucro, pagou o imposto e o governo arrecada. Os trilhões de reais que o governo arrecada é porque as empresas têm lucro. Então, tem aí uma contradição conceitual que paira na sociedade, o que faz com que muitas pessoas não sigam esse caminho de aprender a vender. Ou demonize, né? Ou demonize. Agora, o fato é o seguinte, quem aprende a vender domina a única forma de gerar receita. A única forma no planeta
de ganhar algum dinheiro é porque alguém vendeu alguma coisa. Eu tô pensando se existe outra forma Não, pensa, realmente, pode né? pensar. É, né? Tudo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Tudo foi resultado de uma venda, entendeu? Ou seja, se o McDonald's não vender, ele quebra. Uma doação antes tem... Teve uma venda para gerar aquela doação. Uma das profissões mais até antigas mesmo, do mundo. E até mesmo a doação, a ONG tem que vender a ideia que ela é um bom lugar para o cara dar a doação. Exato. Porque senão ele vai doar em outro lugar. Sim. Então venda está presente em todos os lugares. Agora, quem domina a venda, domina a receita. E quem domina a receita enriquece. Essa é o algoritmo da economia que é baseado em trocas voluntárias desde a Revolução Industrial até hoje. E Joel, quando você se viu como um vendedor? Eu me vi como vendedor quando eu fui demitido. Eu era professor universitário, então minha carreira toda foi desenhada para a parte acadêmica. Então fui atleta e sempre fui muito estudioso. Me tornei professor universitário muito cedo. Entrei na trilha de ser professor universitário. E aí fiz minha primeira pós-graduação, depois eu fiz meu mestrado, depois entrei em grupos de pesquisa, depois fui para congresso, virei professor de pós-graduação. Eu tinha encontrado o meu caminho, sempre ambicioso. Uma ambição de ex-atleta, de querer ganhar, de querer bater recordes. Mas eu colocava essa minha ambição dentro da empresa que eu representava. Então eu queria ser o melhor professor da faculdade, eu queria ganhar os prêmios, eu cheguei a ganhar prêmio na faculdade. Eu queria ter os alunos que tiravam as melhores notas no trabalho de conclusão de curso. E eu tinha. Eu queria ter os artigos publicados nas revistas indexadas as melhores do mundo. Então, eu competia ali dentro. Só que aconteceu duas coisas que foram marcantes na minha vida. Em 2004, eu estava na frente do meu clube e um professor meu passou para uma picape vermelha. Uma L200, Mitsubishi L200. E eu tava segurando numa mão um pé de pato, na outra mão a sacola de treino, a minha mochila, e eu tava de bicicleta, que eu sou de Santos, e a turma em Santos anda de bicicleta. Onde você mora lá? Onde você morava lá? Eu morava no Canal 5. Tá. Meus pais moram no Embaré. Isso, em Baré, Canal 4. Então eu tava a 1 e quilômetro lá dos de seus bicicleta, pais. lá é tranquilaço. Plana a cidade, Tranquilaço. melhor cidade Sim. pra bicicleta. Cidade é bike. É. E aí aquele professor para, a esposa dirigindo, Ana, o professor Dilmar Pinto Guedes, ela dá uma beijoca nele, ele sai e entra na faculdade. Eu me perguntei, como é que ele tem essa picape? O pé de pato cai no chão, você solta o pé de pato. Como é que ele tem essa picape? Eu sou educador físico, ele também. Tudo bem, ele é mais velho do que eu. E eu atravessei a rua e fui falar com ele. Eu tinha 23 anos. Você foi perguntar? Perguntei, professor, todo atrapalhado, todo embabocado. Professor, tudo bem? Ele, João, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. É que eu tô falando bonitinho agora, mas eu fiz uma pergunta toda pontuda. Mas basicamente minha pergunta foi, como é que você tem essa picape dando aula na faculdade? E ele falou, você acha que eu só dou aula na faculdade? E ali eu falei, uai, não é só isso? Ele, não, pô. Eu dou aula nessa faculdade, eu dou aula em outra faculdade, eu dou aula nos cursos, eu escrevo livro, eu tenho uma academia, eu tenho uma pousada, eu tenho múltiplas fontes de renda. E ali eu falei, múltiplas fontes de renda? Eu só tenho uma fonte de renda. Então eu preciso desenvolver múltiplas fontes de renda. Ali foi o primeiro insight. Então se ele falou que ele escreve livro, eu também tenho que escrever livro. Se ele falou que ele dá curso, eu também tenho que dar curso. Então eu fui seguindo o caminho do meu professor. Você achou um rumo, pelo menos. Você falou, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Mais fácil. Aí tinha um congresso, tem até hoje, Fitness Brasil. Falei, então vou dar curso nesse Fitness Brasil, porque o professor ele ganha por hora. E eu ganhava R$38 a hora. Então, Eu fui professor também, né? eu fui ganhar R$72 a hora num curso que eu fui dar. Que eu fiquei 3 anos buscando essa oportunidade. E quando eu entrei nesse curso, quando eu pisei lá, que era tudo que eu queria. Eu vi o congresso, eu tinha 5.000 pessoas, eu com crachá de professor, eu tive outro clique. Falei, quem ganha dinheiro não é o professor. Quem ganha dinheiro é o dono do curso. É o dono do congresso. É o dono do cassino. Aí caiu a ficha. Ele me paga em hora, mas ele não cobra em hora. Ele cobra uma solução, ou seja, ele vende um curso por R$800 e me paga R$72 para dar o curso. Eu preciso ficar bom de vendas. Eu preciso aprender a vender. E em 2011 que eu entendi que o que iria me levar para a minha ambição de enriquecer, e foi muito claro a minha ambição, sempre foi muito claro. Você viu